Muito bem. É minha convidada nesta tarde a jovem formada em Contabilidade e Administração, mentora de 5S, Gestão da Qualidade, ela que atende por nome de Elizabeth Sango. Para já, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Escomba, exatamente o programa Força Motriz. Muito obrigada. Muito bem. Olhando para o tema que nós escolhemos para esta tarde, no caso, 18 de maio, como formar uma equipa que gera resultados? De forma introdutória, como é que quer começar? Bem, falar de equipa é sempre muito bom porque estamos a falar de pessoas e quando estamos a falar de pessoas, principalmente que estão inseridos dentro de uma organização, melhor ainda, porque primeiramente nas organizações é o local onde nós passamos mais tempo, então há toda uma necessidade de se ter mais cuidado com esse pormenor. Mas vamos antes começar por definir o que é uma equipa. O que é uma equipa, então? Uma equipa é um grupo de pessoas organizadas para trabalhar em conjunto com um objetivo. Mas nós podemos melhorar. Essa é uma definição comum. Nós podemos melhorar essa definição para uma outra. Mas só se passa para uma outra definição caso essa equipa seja melhorada. Como diz, uma equipe bem treinada entrega melhores serviços. Então, para isso, podemos passar por uma outra definição caso haja um treinamento para tal. Então, o que seria então uma equipe na sua essência, ou na realidade, ou qual é a equipe que as organizações procuram? As organizações normalmente procuram equipes que não são só conjunto de pessoas, mas que são conjuntos de talentos que estão bem organizados têm foco, disciplina e estão à busca de um resultado para entregarem os produtos e os processos com qualidade e de qualidade. Então, temos duas definições diferentes. Uma é normal, é a básica, mas outra é já uma melhorada, que todos nós precisamos. Neste caso, quais são os critérios usados para selecionar uma boa equipa que gere resultados preconizados? Bem, os critérios, eu trouxe aqui 10. Trouxe aqui 10 critérios. Normalmente eu chamo isso 3D, 4B mais FIR. Isso torna 10 critérios que realmente contribuem para o sucesso ou desenvolvimento de equipes que geram produtividade, que geram serviços com qualidade. Podemos começar com isso? Vamos a isso. Prontos, vamos lá. Temos os primeiros 3Ds. O primeiro 3D significa direção, designação e desenvolvimento. O que é isso, afinal? Esmiuçando isso ou repartindo isso em exatamente 3Ds, é, primeiro, definição dos objetivos. O que seria, então, a definição dos objetivos? Toda organização tem um objetivo. Esses objetivos devem ser claros aos líderes para que possam transmitir esses objetivos à equipe. Quando esses objetivos são bem passados, são bem transmitidos, elas geram então um processo contínuo e os colaboradores por si entram dentro desses objetivos. E esses objetivos fazem com que os colaboradores sejam guiados por causa dela. Ou seja, ela é a base que vai guiar a equipe. Primeiro ponto é objetivos bem definidos. O segundo D são definição dos cargos. Esse também é um ponto muito importante a que se ter em conta. Definir os cargos. O que então podemos ver dentro da definição dos cargos? Dizem o seguinte: pessoas certas no lugar certos. É necessário, é muito importante ter essa atenção de ter pessoas certas no lugar certo. Porque o inverso também acontece. Quando acontece o inverso, é um caos, com certeza. Pessoas certas no lugares errados ou pessoas erradas no lugar certo. Isso não funciona. Quer dizer que a equipe vai ficar ali num giro, vai ficar ali num ambiente que não se desenvolve. Não tem como essa equipe dar resultado, porque as pessoas não estão bem alocadas. Então, esse segundo ponto também é muito importante. E temos o terceiro ponto, que é desenvolver o fluxo de trabalho. O que seria desenvolver fluxo de trabalho? Desenvolver fluxo de trabalho, estamos a falar de cada pessoa ou cada membro da organização saber exatamente o que deve fazer. Aquilo que é o seu
papel ou contributo na instituição. Exatamente. Por exemplo, nós, o ser humano, o coração sabe exatamente como deve funcionar, o que deve fazer, os braços sabem o que deve fazer, assim sucessivamente todos os órgãos do nosso corpo sabem exatamente o que devem fazer para o bom funcionamento do corpo. Imaginemos que o coração dizer, não, o coração pede ajuda para algum outro órgão fazer o trabalho dele e ele parar de funcionar. Como é que o nosso corpo fica? Então é só para termos uma noção ou ideia de como é que se distorce as coisas dentro da organização quando paramos de fazer o nosso serviço como devia para fazer o de outrem. Porque tem sempre aquela, por exemplo, a Maria Fina, que não consegue fazer determinadas coisas, que depois o senhor João tem que vir ajudar. Aqui não tem nenhum senhor João, né? Ainda não temos. Ok, ainda muito bem. Então tem sempre aquelas situações que muitas das vezes atrapalham o desenvolvimento da equipe, porque tem sempre alguns que não conseguem fazer devidamente, tem que pedir ajuda ao cicrano, ao fulano. É bom pedir ajuda sim em alguns casos, mas não podemos exceder no ponto de não conseguirmos entregar os nossos serviços a tempo ou entregar os nossos produtos como deveriam ser entregues porque o dia foi cortada por causa dessas ajudinhas que atrapalham. Então, esse é desenvolver o fluxo de trabalho que faz o nosso 3Ds. Depois temos a outra parte que são 4Bs. Os nossos 4Bs, então, que seria? Temos em primeira mão a comunicação. Acredito que vocês aqui sabem muito mais sobre isso com relação a mim, mas a comunicação é um meio fundamental para as nossas organizações terem sucesso, para que as equipes tenham sucesso. Por quê? Porque se não tiver uma boa comunicação, todos os primeiros 3Ds não valem. Porque se eu não tiver boa comunicação como líder, os outros 3Ds eu não vou conseguir comunicar com clareza quais são os objetivos, eu não vou conseguir repartir e dar a entender que realmente cada pessoa deve fazer o seu trabalho como deveria. Então, a falta de comunicação clara e eficaz é uma quebra muito grande para as organizações. Hoje, no nosso país, temos muitos exemplos de empresas que não se desenvolvem por falta de comunicação clara. Para além dessa comunicação clara, o líder também deve ser flexível no modo de interagir com a equipe, porque muitas das vezes acontecem também coisas dentro da organização que o próprio líder não sabe. Por quê? Porque ele não é flexível, ele não é de fácil acesso, podemos assim dizer. Então, isso também bloqueia aquilo que é o desenvolvimento da equipe. E temos também, para além da boa comunicação, temos um bom ambiente. Um bom ambiente de trabalho é fundamental. Bem-estar das pessoas, psicologicamente falando, é um elemento também chave para boa produtividade. Se tivermos a trabalhar num ambiente tóxico, com certeza a produtividade baixa. Só de pensar, vou acordar de manhã cedo para ir se encontrar com fulano e ciclano que só de olhar já me estressam, tem sempre falado, tem feito coisas que não agradam ou que não agregam valores na empresa, é muito complicado. Para isso é necessário passar por um outro ponto que é a nossa boa cultura organizacional. O que então seria a boa cultura organizacional? Boa cultura organizacional são a ética da empresa, da organização, os princípios da organização. Esses princípios têm que ser intactos, esses princípios devem ser bem transmitidos para todos que entram na organização. Por exemplo, na Rádio Scomba não admitimos faltas de respeito. Isso deve ser para todos, isso tem que ser mostrado, tem que ser vivido, tem que ser exemplificado, todos têm que estar dentro dessa cultura. Essa cultura organizacional é que vai fazer com que o meio ambiente dentro da organização seja efetiva e respeitando o ponto de vista dos outros, respeitando a cultura, respeitando a fala. Então, isso todo esse conjunto de boas ações e éticas fazem parte de uma cultura organizacional bem feita. E quando a tua cultura organizacional está lá, não tem como... às vezes vai haver, com certeza somos humanos, mas reduz consideravelmente aquilo que é os atritos ou os conflitos internos entre os funcionários. Muito bom.
Uma pergunta direita. Depois dos conceitos e definições, o que eu pergunto é o seguinte: qual é o seu dia a dia, do ponto de vista prático, olhando para os conceitos, os elementos que trouxe, e como é que ele tem sido implementados e que resultados é que surtem? Bem, nosso dia a dia, temos vivido muitos problemas com relação a isso. Quando me foi dado o tema, eu vi e achei muito interessante, porque é um tema bastante pertinente. Pese embora os 5S ainda não está bem efetivado assim no nosso país, mas em outros países já é realmente efetivo e traz em si muitos benefícios. O primeiro benefício que traz ao recorrermos a essas práticas, ou a implementar o 5S dentro das organizações, é primeiro que paramos de perder tempo. Porque tem muitas coisas aqui que fomos dizendo que na prática perde-se muito tempo com coisinhas, e então essas coisinhas, quando for dar uma formação a uma equipe, nota-se que há muito tempo que se gastava em uma outra coisa que agora já não se gasta, que a pessoa fica alinhada aquilo que são os objetivos da empresa, e o foco realmente é atingir o objetivo. Por quê? Porque ele conheceu, soube qual é o seu lugar, por intermédio das formações, claro, e então ele vai se alinhando conforme as indicações, conforme as diretrizes. Nós alinhamos as pessoas a terem foco, nós alinhamos as pessoas a atingirem os objetivos das organizações. Logo, não tem como as pessoas estarem assim meio que perdidas ou ficar atrás, ok? E quando nós implementamos isso nas organizações, quem sai a ganhar é a organização. Porque diz sempre que formação não vale mais do que não formar. Não formar os funcionários vale muito mais, porque há muitos erros na produção, muitos erros na entrega dos produtos e serviços, e isso faz com que a empresa em si tenha um índice muito baixo de evolução. Pode até evoluir num certo período, mas é como eles não param para fazer a manutenção, eles não param para rever realmente qual é o caminho que nós estamos. Depois de chegar, se calhar, quase lá, baixam a produtividade. Pronto. Ainda no princípio da conversa, fez menção de uma jovem, suponhamos, que a dada altura pede sempre auxílio de um colega para ajudá-la nisso e naquilo. E por outra, a pergunta que acabei de fazer tem muito a ver com aquilo que é o dia a dia em termos de atendimento às instituições ou empresas do ponto de vista de produtividade. A falta, ou seja, quando uma jovem, um funcionário, um colaborador está sempre a pedir ajudas, isso entenda-se o quê? Que falta de capacitação, quer desde o momento que foi empregue, ou é a falta exatamente de treinamentos e capacitações periódicas na instituição? Acredito que são as duas coisas. Primeiro, ao contratar, é isso que nós já frisamos aqui, pessoas certas no lugar certo. Olhando exatamente para o nosso tema, a questão da seleção de membros que constituam a nossa equipa e que tragam resultados positivos. Exatamente. Mas nós podemos até colocar alguém que tenha habilidades, mas essas habilidades por si só não produz resultados bons. Quando é então que uma habilidade ou que uma pessoa se pode trazer bons resultados e parar de fazer essas questões? Exatamente quando há treinamentos, quando há metas traçadas e com os objetivos a ser alcançados. Quando não se tem isso claro para um funcionário, seja ele bem habilitado, seja não, de certeza não vai entregar produtos e serviços a tempo ou com qualidade esperada. Que realidade é que tem encontrado nas instituições em que passa para essas capacitações? Que realidade? São empresas constituídas desde o princípio com um conhecimento suficiente sobre os 5 S's, nem por isso? Que empresa é que encontra do ponto de vista de produção?
Bom, nem todas. A maior parte das empresas que realmente têm essa consciência e que implementam não só 5S, mas também gestão da qualidade e outros, estamos a falar mais de empresas industriais. Elas realmente são meio que obrigadas a terem esses padrões todos bem organizados na empresa, por causa dos riscos e outras coisas mais que acontecem nas indústrias. Mas nas outras empresas, assim, por exemplo, consultorias, essas empresas assim, nem tanto. E o que acontece muito? Acontece muito a contratação das pessoas não é bem, foi isso que nós constatamos, né? Não é bem só por causa do conhecimento que a pessoa tem, é porque se calhar naquele momento nós não temos um valor tão alto para contratar, por exemplo, alguém que já terminou, que tem todas as formações necessárias para ocupar aquele lugar. Quando fala de terminar, seria o quê? Terminar o ensino superior, okay, ou mestrado, terminar os seus estudos nesse caso. Então, nós contratamos aquela pessoa que nós sabemos que não, essa pode nos auxiliar até esse ponto. Então, essa pode nos auxiliar até esse ponto. Se nós, dentro da empresa, não tivermos o cuidado de dar as devidas formações, de deixar bem claro o que nós queremos, de capacitar essa pessoa para atingir os objetivos, ela não vai. Nós principalmente olhamos, não, essa por enquanto vai dar para cobrir o que nós queremos, mas será que vai dar para cobrir mesmo o que queremos ou vai trazer prejuízo? Então nós temos que ter em conta, os líderes têm que ter em conta estas questões, porque ao contratar alguém que nós sabemos não tem capacidades total, por exemplo, para atender um cliente, vamos para o atendimento, se não tem capacidades para atender cliente, a empresa perde. Se não sabe como convencer um cliente numa venda, a empresa perde. Então, mais vale nós formarmos esta pessoa, se já está lá conosco, claro, e vamos pegar as ferramentas apropriadas a isso e vamos formar essa pessoa, vamos tornar essa pessoa capaz de vender o nosso produto. Aí sim estaremos a fazer bem as coisas. Mas quando já contratamos de modos a cobrir, porque nós não temos possibilidades para fazer, para pagar um valor mais alto aos reais profissionais ou aos especialistas na área, então nós vamos pagar caro. Nós vamos pagar caro, com certeza, com os muitos erros que estarão ali a surgir. Com o tempo de experiência que tem, o que é lidar com o ser humano? Olhando para as origens, a cultura, tradições, famílias de cada um, e nesse habitat em que nos encontramos, lidar durante 7 a 8 horas de trabalho por dia, o que é lidar com o ser humano? Bem, lidar com o ser humano não é uma tarefa fácil, de certeza, mas convive-se, dá para conviver bem com o ser humano, sim. Isso começando desde a educação. Eu, por exemplo, tenho essa facilidade porque eu cresci num ambiente familiar onde meu avô dizia, olha, hoje vocês têm que comer juntos no mesmo prato, porque isso mostra o amor que vocês têm um para com os outros. Eu aprendi que temos que ter limites nas nossas convivências, saber até onde começa o teu e até onde termina o meu. Então, essas questões básicas já da nossa educação, que já viemos com ele de casa, é muito importante para depois podermos desenvolver outras habilidades de quando já crescemos. Postos, né, na vida social, como lidar com as pessoas fora, isso nós aprendemos também dentro, diferente de quem se calhar não teve essa oportunidade. Então, quem não teve essa oportunidade é um pouquinho mais difícil de lidar, porque ele não teve as bases, né, não sabe lidar com o mundo afora, não sabe lidar com a sociedade. Se calhar carrega alguns pesos, algumas coisas que lhe marcaram na infância e vai transmitir para as outras pessoas de fora. Isso nós também podemos compreender. Algumas questões são realmente doenças psicológicas, algumas questões é mesmo só treinamento, muita conversa, que a pessoa consegue se alinhar. Olhando para essa perspectiva, olho para a perspectiva dos professores, por exemplo. Eles estão ali a lidar com vários alunos, mas eles sabem como usar, como falar, como agir em determinados casos, que é para não ferir o aluno, mas de formas a alinhar o aluno quando necessário, sabe como aplicar as coisas. Critérios mais ou menos que aprende-se em pedagogia, não é? Exatamente, né? Pedagogia tem os seus critérios também
para que possam, então, disciplinar ou alinhar os alunos que saem para fora. Então, nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Nós temos as técnicas que nós conseguimos, sim, alinhar os funcionários que são, assim, um pouco... Que visão é que os empreendedores, CEOs, coordenadores de projetos, empresários devem adotar hoje, olhando para o avanço das novas tecnologias, ou das tecnologias melhor? Ok. Hoje podemos adotar vários, né? Por exemplo, a formação online é um meio prático, eficaz, que mesmo dentro da organização nós podemos ter uma formação, por exemplo, do Brasil, de Portugal, dos Estados Unidos, nós podemos ter uma formação. Então, já não há limites por causa exatamente dos meios, né, que temos, que os meios que nos foram dados, que estão a surgir cada dia que passa. Esses meios são ferramentas próprias que os líderes devem pegar e começar a usar para o desenvolvimento da própria empresa e para desenvolver a sua equipe também. Olhando para a experiência pessoal e o mercado nacional, que balanço pode fazer naquilo que são os resultados que adquirem de acordo com aquilo que aprendeu e que ensina, e o que é que falta para que os angolanos empreendedores, empresários, CEOs devem adotar? Ok. O que aprendemos e que colocamos em prática muitas das vezes são todas as ferramentas que nós temos, nós entregamos. Entregamos para quê? Primeiro porque queremos ver um ser humano melhor, porque queremos ver, de certa forma, Angola melhorar, porque são métodos experimentados e eficazes em outros países já adotados. Por exemplo, foi esse método 5S começou no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi ela que alavancou, como foi uma guerra muito devastadora, alavancou a sua indústria. Quando os outros países viram, começaram também a adotar, porque é um sistema que deu muito certo. Então, nós também aqui, não obstante, também dará certo com certeza. E tem dado certo, por quê? Porque nós, muitas das vezes, ou queremos fazer tudo ao mesmo tempo, ou deixamos algumas coisas escaparem. Quando nós começamos a prestar atenção, mais atenção a estas questões, com certeza há mais desenvolvimento na empresa, há mais produtividade. Tens os funcionários ali capacitados e motivados, temos os funcionários alinhados. Então, o empreendedor e os CEOs das empresas só têm a ganhar com essas formações. Ganham muito, perda de tempo, retrabalhos, um trabalho que fez hoje vai fazer amanhã, vai fazer depois da manhã, nunca termina. Então, há muitas questões que os empreendedores estão aqui a me ouvir, eles sabem muito bem do que estamos aqui a falar e no dia a dia isso acontece muito. Há toda uma necessidade, volto a dizer, de contratar profissionais para então ordenar, alinhar os funcionários e trazer uma equipe realmente de sucesso que entrega produtos e serviços de qualidade e com a qualidade esperada. Já se torna um hábito para os angolanos, assim para terminarmos a nossa conversa, contratarem consultores, orientadores nas suas instituições e depois poder dar mais uns 30 segundos para olhar exatamente para os seus rabiscos, provavelmente dá alguma coisa para nós. Sim. Sim, eu tenho visto desenvolvimento sim nesta área, estou a ver e é de louvar. Algumas empresas já estão a perceber, estão realmente a implementar as ferramentas, né, necessárias para o desenvolvimento do pessoal e não só para que a empresa em si possa entregar produtos e serviços de qualidade, né, aos seus clientes e a tempo também. Então, é de louvar a todas as empresas, a todos os seus que estão a pensar nesse lado, porque não tem nada a perder, só realmente a ganhar. É mais produtividade, é mais lucratividade que eles vêm a ganhar. Então, é isso. Muito bem. Uma olhadinha rapidinha, assim para terminarmos. Ok. O que é que ficou para espelhar? Bem, os estudos revelam que
a qualidade organizacional está diretamente ligada à capacidade que a empresa tem de entregar produtos e serviços que atendam ou superem a expectativa dos clientes. O 5S, a qualidade, vela muito pelo cliente. Então, a todo empreendedor devem realmente olhar para essas questões para que os seus clientes sejam cada vez mais satisfeitos. Muito bom. Elizabeth, muito obrigado por teres vindo e por ter aceito também o nosso convite para estar aqui conosco, partilhar conosco os seus muitos bons conhecimentos e experiências. Somos gratos e esperamos contar consigo numa próxima ocasião. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou sempre disponível. Quando chamarem, estarei aqui de certeza. Muito obrigado.